Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. É muito importante que compartilhem nossas reuniões com seus amigos, familiares e não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará o acesso das nossas reuniões a um número maior de pessoas. Ao darmos início à nossa reunião, lembramos sempre que os nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais nós fazemos o estudo alternadamente. Mas nesta ocasião, nesta oportunidade, teremos um tema especial, o mês de dezembro, dedicado ao nosso Mestre Jesus. Então, o tema é o Natal de Jesus. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã no Ideal Espírita, Simone Andak, integrante do Lar de Teresa. Simone, suas saudações iniciais. Boa noite a todos. Um prazer, uma honra. Muito obrigada, João e Olá, Tereza, pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, então vamos dar sequência à nossa leitura inicial. Natal de Jesus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Estamos em dezembro, o suave mês de Natal. O nascimento do Mestre é o festivo acontecimento que, por incompreensível mistério, nunca envelhece. Em dezembro, tudo é belo, tudo se renova nas paisagens da vida, seja no coração do homem, seja no maravilhoso cenário da própria natureza. Tudo vibra, tudo canta harmoniosamente em sublime e maravilhosa sinfonia que se não ouve, mas que as almas sentem e percebem. Os próprios sentimentos humanos, geralmente contraditórios e exigentes, tornam-se mais compassivos na contemplação das imperfeições e fraquezas que assinalam ainda, de forma acentuada, as individualidades encarnadas e desencarnadas. Os graves problemas que assediam e envolvem a humanidade contemporânea em todos os quadrantes do orbe, nesta fase de transição da era da matéria para a era do espírito, dilui-se nestes festivos dias de dezembro, mercê da suave magia do Natal do Senhor. O ameno cenário da Palestina parece ressurgir glorioso e inesquecido dos mais ignotos escaninhos de nossas almas, trazendo-nos as mais delicadas reminiscências. Todos nós, almas em aprendizado e aperfeiçoamento, ao delicado toque espiritual do grande dia da cristandade, substituímos temporariamente o milenário egoísmo que nos tem sido a tônica de tantas amargas experiências reencarnatórias pelas mais agradáveis manifestações de fraternidade e cortesia. Boas festas, felicidades, muitas felicidades. Vaidade e orgulho, presunção e amor próprio escondem-se envergonhados nas prateleiras inferiores de nossa individualidade ao doce influxo do 25 de dezembro. A simplicidade, a ternura, o amor e o perdão encontram em nossas almas aquela transitória receptividade que, mais tarde, será permanente. A humanidade terrena, seres encarnados e desencarnados, viverá no grande porvir o cotidiano natal do amor. Tão logo os sublimes ideais do Evangelho, legados à terra pelo Filho do Carpinteiro, venham instalar-se em nossas almas. Quando criarmos em nosso mundo interno condições espirituais e morais para que se estabeleça nas sociedades humanas a decantada civilização do terceiro milênio, o Natal não será, como nos dias que correm, uma simples festa a se repetir anualmente,
no calendário, mas definitivo sistema de vida para todos nós. Desde a singela manjedoura, vem o Salvador, o Cristo, o Senhor, convidando-nos para o diuturno Natal de luz e do saber, da edificação e da bondade. Realizemos, por conseguinte, os mais positivos e constantes esforços, no sentido de que nós, espíritos, sejamos convertidos em luminoso santuário de paz e trabalho, onde a sublime festa do nascimento de Jesus em nós possa realizar-se de maneira perene, inextinguível, gloriosa. Renovemos com Jesus as mais vivas e salutares esperanças, para que a nossa ascensão no rumo deste Natal vivência seja cada vez mais firme e segura. A autoria é Martins Peralva, publicado no Reformador, revista da Federação Espírita Brasileira, em dezembro de 1963, e foi inserido no livro Um Presente de Natal, também produzido pela Federação Espírita Brasileira. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para dar sequência à nossa reunião virtual. Unamos nossos pensamentos sob o influxo dessa psicosfera natalina, lembrando da vinda do Mestre Jesus para exatamente nos demonstrar que nós tenhamos vida, vida e abundância, demonstrar a nossa imortalidade. Senhor Mestre Jesus, eis-nos unidos, unindo nossos pensamentos em torno da tua presença junto a nós, sempre pedindo, solicitando, mas nesse momento é a nossa gratidão pelo muito que temos recebido em termos de assistência espiritual diretamente de ti e dos teus mensageiros. Permita, pois, que esse clima possa também tornar a facilidade da explanação da nossa Simone para a mensagem que estamos receptivos, alusivo à tua vinda até a terra e a nós. Que em teu nome, com a tua permissão e dos teus mensageiros, possamos dar como iniciada a nossa reunião virtual deste momento. Que assim seja, Senhor. Simone, a palavra é sua. Mais uma vez, boa noite a todos. E falar de Jesus, né, nessa época tão especial, né, como falou Martins Feralva, Natal Vivência, né, eu só tenho que agradecer pela oportunidade. E eu vou conversar com vocês ao longo, né, desses minutos, ao longo dessa nossa conversa, e sempre que pensemos em Jesus, nós vamos pensar nele como um irmão amigo, um irmão mais velho, um irmão mais experiente, um irmão mais sábio. Aquele que a gente possa conversar, perguntar, reclamar, que a gente possa rir juntos. Tá? E eu vou trabalhar um pouco esse tema hoje em cima de relembrando uma passagem que todos nós conhecemos. Ela está no Evangelho, né, segundo Mateus, e vocês vão relembrá-la comigo, né? Quando Pedro, né, aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lembram disso? Esse número, obviamente, né, não é literal. Era para nos dar ideia que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. E Jesus narra uma história. É, lembram também qual foi? É a passagem de um rei, que promove um acerto de contas com seus servos. E um determinado servo deve uma quantia enorme, impagável, né? E dentro dessa quantia, ele não consegue, né? Muita coisa, é muito dinheiro. E ele clama por mais tempo, por misericórdia. E o rei o perdoa.
perdoa a dívida. E após ser perdoado, o mesmo servo encontra um colega que lê. Esse colega deve uma quantia pequena, mas ele cobra o colega de uma maneira dura, né? Meio implacável. E o colega pede clemência. Ele se recusa a perdoar a dívida. E no final, o colega acaba indo para a prisão, pois ele não conseguiu pagar a dívida. E ao saber da atitude do servo que foi perdoado, o rei fica muito chateado. O rei o chama e, com raiva, ele o condena a pagar sua dívida, pois ele não demonstrou a mesma misericórdia, tá, que ele recebeu, né? Então, a história é usada por Jesus para ensinar a importância, né? Para relembrar, para ensinar, para mostrar a importância de perdoar os outros da mesma forma que somos perdoados por Deus, nosso Pai. Então, essa história, né, já nos faz refletir sobre misericórdia, sobre gratidão, sobre perdão. E misericórdia é um sentimento de compaixão, né, de acolhimento para com o sofrimento alheio, sendo também uma ação de bondade, né, de benevolência, de caridade. São sentimentos que nós estamos cada vez mais tentando, né, desenvolver, como disse Martins Peralva também na nossa página, né? Vai chegar um momento em que a gente vai cada vez mais o Natal, esses momentos, não vai ser só uma data, mas vai ser só 45 dias, 60 dias, 365 dias durante o nosso ano. E a gratidão? Nós devemos ser gratos, né? Agradecidos. Nós devemos agradecer. Deveria ser rotina, do fundo do nosso coração, né? Da nossa alma, esse sentimento. E eu vou convidar vocês para parar por 30 segundos. Vamos pensar agora, intimamente, de quê? De quem somos gratos? De quê? De quem somos gratos? Pensemos. Cada um pensa um pouquinho. Importante isso. Eu recentemente tive a oportunidade de participar de uma roda com pessoas diversas, do ritual de gratidão, né? Foi uma experiência, a primeira vez que eu participei disso, mas foi muito interessante. Pessoas que eu não conhecia, não era uma coisa religiosa, né? Mas dentro dessa dinâmica, tinha uma fogueira, e dentro tinham pessoas que não se conheciam, e dentro dessa dinâmica foi perguntado para quem estava direcionando a dinâmica exatamente essa pergunta: de quê? De quem? Né? Éramos individualmente, né, cada um, éramos gratos. É uma pergunta que impacta, é uma pergunta que nos faz refletir. Tá? E é importante, tá? Porque muitas vezes nós estamos acostumados a pedir, nós estamos acostumados a reclamar, mas muitas vezes nós não olhamos, não agradecemos, nós não pensamos em tudo que nos envolve e que nós temos que ser gratos. Ah, as, as respostas foram muito bonitas,
e muita profundidade de sentimento. E que cada um aqui pense, tá, intimamente nisso. E voltando ao perdão, 70 vezes 7, 490. Perdoar não é simples, né, gente? Perdoar é difícil. E quando estudamos essa passagem e olhamos para os nossos sentimentos, a gente sente o quanto ainda estamos longe, desse ideal citado por esse amigo mestre. E por que que o perdão é tão difícil? Porque diversas situações ao longo da nossa vida pessoal e profissional, por que que elas nos magoam tanto? É uma promoção que não aconteceu, enquanto outros, né, menos preparados, galgaram postos mais altos. É um reconhecimento que nunca foi expresso no momento mais necessário, né? Estamos carentes, somos carentes. É um convite esperado que nunca chegou. São os parentes, né, que sabem aproveitar da nossa boa vontade, mas não retribuem. São os amigos que muitas vezes a gente pensa, né, ou pensávamos que eram fiéis, né, e no fundo não são. É os interesses que se sobrepõem à lealdade. É o companheiro, é o namorado, é a companheira, é a namorada que nos traiu, a confiança. É um filho, uma filha ingrata. São famílias, né, irmãos, famílias próximos a nós que brigam por bens. E a lista pode continuar. A gente pode continuar seguindo aqui por muitos minutos. E, no fundo, todos nós somos muito falíveis, frágeis. Estamos todos em busca dos valores que realmente importam. Temos um caminho a percorrer. E aí escutamos do nosso irmão mais velho, esse nosso amigo Jesus, esse amigo mestre, que devemos perdoar, que devemos acolher. E como fazemos isso? Como não sentir a dor que magoa, que fere? E lembremos que o perdão é um processo e não um ato único. Perdoar não é esquecer, não é aprovar. Temos estudado isso. Temos que entender devagarzinho, lentamente, gradualmente, que perdoar não significa concordar com o ato errado. Perdoar não significa concordar com o ato errado. Nós temos que desconectar da fixação que muitas vezes nos preenche a mente 24 horas diárias. Nossa mente revive o episódio, as palavras, as mensagens, as agressões que nos machucaram. E nesse ato cíclico, a gente vai se fragilizando, a gente vai se magoando novamente, a gente vai se entristecendo. Porque o peso dessa mágoa, além de nos adoecer, nos amargura. O nosso cérebro, o nosso corpo, toda vez que a gente continua ligado, né, e nessa sintonia, ele não sabe que aquilo não aconteceu naquele momento.
Então, continua naquela ligação e a gente continua, nesse ciclo, a gente continua se fragilizando. Então, perdoar significa que também vamos retirar um peso, um grande peso que carregamos. Vamos nos sentir mais leves. Vamos nos sentir muito mais leves. E quando a gente faz esse exercício real de interromper essa conexão mental, essa frequência de radiação negativa, a gente sente um enorme alívio. O coração leve, ele atrai novas experiências. A gente sente isso, às vezes, quando a gente está muito atrapalhado, quando a gente está muito ah, triste, né? A gente, quando está muito com uma conexão mental difícil, e a gente assiste um filme leve, um filme que nos desconecta de um problema por 2 horas, a gente sente bem. A gente saiu daquela sintonia e entrou em outra. A gente se sente, a gente consegue sentir um respiro. Tudo melhora quando a alma se abre. Volta a melhorar o nosso equilíbrio. Então, o primeiro passo consiste em tentarmos esquecer a ofensa. É não deixarmos que ela ocupe, como citamos há pouco, um lugar privilegiado em nossa casa mental e nem no nosso íntimo. E à medida que nós fomos estudando, compreendendo e aceitando os ensinamentos das leis divinas, né? Por isso a gente estuda aqui a cada semana, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho. Nós vamos nos modificando e nos esforçando para fazer a nossa parte em qualquer processo de ressentimento que envolva o outro. Agora, nós somos carentes, né? Todos nós. Nós somos carentes de afeto, de amor. E esse sentimento, que começa com um enorme bem-estar interior, é sentido quando perdoamos. Perdoar é doar amor, doar afeto, doar compaixão. Assim como pedir perdão, né? Que também é outra coisa difícil, né? E pedir perdão nos oferece a oportunidade de restabelecer esse elo, esse vínculo com o outro. Quando a gente reconhece que erra, que também é um movimento de aprendizado difícil, a gente sinaliza ao outro que a gente ultrapassou um limite sadio e que estamos arrependidos. Perdoar, às vezes, dentro do processo que nós falamos, começa também a partir do seguinte movimento: hoje eu ainda não consigo perdoar, mas eu desejo querer perdoar. Esse desejo já é um passo gigante, gente. É um passo imenso. Vocês lembram daquela passagem, Leon Denis, que ele diz que um carro não anda sem motor? Quer dizer que ele diz que o motor nosso é a vontade? É. Leon Denis fala que nosso motor é a vontade. Sem a vontade, é ela que nos move. Então, se já estamos com desejo, com a vontade, nós já estamos dando os primeiros passos. Então, hoje, eu não consigo perdoar. Pode ser que a gente esteja nesse momento,
mas eu desejo querer perdoar. Para que seja um desejo real, né? Real. Então, esse é um primeiro passo importante. E todos nós erramos. E a humildade amolece o nosso coração. E nós podemos perdoar sem retornar no atual momento a convívios prejudiciais. O perdão liberta, mas ele não exige uma convivência tóxica. Essa convivência afetuosa vai voltar a acontecer em algum lugar, em algum momento futuro da nossa trajetória entre os envolvidos. Essa certeza acolhe e tira a culpa de quem precisa se proteger. Nós temos que lembrar do nosso Mestre, de Jesus. O amor sempre prevalecerá. Pode levar muitos anos, pode levar séculos, mas o amor sempre prevalecerá. Muitas vezes, o perdão mais difícil é o nosso próprio, porque a culpa paralisa. E Deus não nos julga, tá? Como nós muitas vezes nos julgamos. Vamos lembrar de outra passagem. Lembram da passagem da mulher adulta? Jesus estava ensinando no templo, vieram os escribas e os fariseus, trouxeram uma mulher, né, que havia sido apanhada em adultério. Eles a colocaram, né, no meio da multidão, questionaram Jesus, dizendo que a lei de Moisés ordenava que a mulher fosse o quê? Apedrejada. O objetivo deles, no fundo, era armar uma armadilha para Jesus, né? Tentando fazê-lo escolher entre desobedecer à lei ou desafiar a autoridade romana. Naquela época proibia a execução de penas capitais. Mas qual foi a resposta de Jesus? Calmamente. Jesus, em vez de, inclusive, de responder imediatamente, ele inclinou-se, começou a escrever no chão, né? Tem até uma cena, quem assistiu ao filme do Zefiré, ele escrevia ali, calminho, e quando insistiram na pergunta, ele disse, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, tá? Ou atire a primeira pedra. E devagarzinho, começando pelos mais velhos, todo mundo foi saindo de fininho, né? Porque todos nós temos telhado de vidro. E depois que todos foram embora, Jesus perguntou: Onde estão aqueles que te acusaram? Perguntou a mulher. Ninguém te condenou? E ela respondeu, ela baixou a cabeça. E ele disse também que não, também não a condenaria. E disse a ela: Vai e não peques mais. Deve ter tido aquele olhar doce, aquele olhar afetuoso, que é aquele olhar que a gente deve também tentar, cada vez que a gente faz alguma coisa errada, que a gente tenta, que é o nosso esforço em tentar, que a gente deve lembrar de Jesus, assim, ai, eu vou. Jesus não está me julgando, mas está me dizendo assim, vai, não peques mais.
Então, esse momento não apenas mostrou a misericórdia de Jesus, a importância do arrependimento, a oportunidade de mudança da vida, mas fala também é, ali daquele momento em que muitas vezes traz às vezes a nossa culpa e que ela pode nos paralisar, né? Então, que às vezes esse perdão é para nós também às vezes é difícil. A gente não pode paralisar no nosso erro. Precisamos nos perdoar. Nós erramos no passado. É passado. Erramos. Mas agora é presente. Vai e não peques mais. Vamos fazer diferente. O momento que a gente precisa se concentrar é agora. É o presente. Nós somos espíritos eternos em aprendizado. Ninguém começa perfeito. A perfeição é o nosso destino e não é um ponto de partida. Então, o aprendizado do perdão, ele faz parte da nossa trajetória de evolução espiritual. E nós vamos chegar um dia que nós não precisaremos mais perdoar, pois a gente não vai se sentir ofendido, não vai ter mais mágoa, ressentimento, haverá compreensão, porque a doutrina os estudos, né, da codificação. E por que que os estudos, é isso que eu quero dizer, por que os estudos da doutrina, da codificação, do evangelho, têm nos ajudado tanto? Porque à medida que a gente entende, que a gente compreende, que a gente muda a chave de simplesmente lermos, ouvirmos para a compreensão, tudo faz sentido. A gente passa a vivenciar. É o que o Martins Peralva falou quando a gente leu a página. É o Natal vivência. E no que a gente passa a vivenciar, a gente passa a ter outra conduta. Nós estamos todos nós, nesse processo. Então, que a gente passe a compreender mais, né? É essa vontade, é esse esforço. Vale a pena. E trazendo ainda um último exemplo para nos inspirar dentro do amor, do perdão ensinado por Jesus, eu vou falar de Maria. Eu tenho assim uma, uma, eu recorro muito a Maria, né? E, e Jesus, Maria, Jesus foi um, Jesus e Maria são muito ligados, né? Maria, mãe de Jesus, Jesus, seu filho amado. E eu fico imaginando o que deve ter sido para essa mãe ter visto seu filho sendo crucificado. Um filho, é, um filho que só fez o bem, que só quis o bem, que estava ali para nos ensinar, estava ali para exemplificar e ser crucificado, ter aquele momento, a dor dessa mãe. E por que que eu estou falando isso? Porque dentro de todo esse exemplo e desses ensinamentos de Jesus de perdão, de amor, de misericórdia, Judas, que foi quem acabou delatando, e desse amor maior de Jesus, e Judas depois arrependido,
Judas põe término à sua vida. Mas depois, já no plano espiritual, dentro da zona, no plano espiritual, onde está Judas, quem vai visitar Judas, orar por Judas, transmitir amor a Judas, acolher Judas, transmitir força a Judas? Maria. Então, não só o perdão, o amor. Então, essa mãe indo acolher o espírito, que foi um espírito que foi aquele que foi o responsável por ter delatado o seu filho, é aquela mãe que está indo lá envolvê-lo e buscar mostrar que o amor prevalece, que o perdão prevalece. Isso tudo é o ensino, é o amor de Jesus. Então, queridos, que nesse Natal nós possamos, não só no Natal, mas nós possamos ser gratos intimamente por tudo que já conquistamos e de nossos sentimentos, essa vida, essa encarnação, e que possamos, especialmente nessa noite de Natal, envolver a nossa terra com muita harmonia, envolver nossos lares, envolver todos aqueles que ainda precisam desse sentimento, que precisam desse carinho, precisam desse afeto. E finalizando, fechemos os olhos, não será uma prece. João vai terminar a nossa reunião. Mas eu ainda de coração, para que a gente possa terminar, eu vou falar aqui. Amigo mestre, ampara nosso coração às vezes um pouco cansado. Ensina-nos a compreender que o perdão liberta. Abre espaço para sentirmos a paz que vem do alto. Dá-nos a coragem de recomeçar, a brandura para compreender e a humildade para amar. Permita que a luz do teu amor cicatrize a nossa dor. Ilumine o caminho dos que ainda não conseguimos perdoar. Que a cada dia consigamos ficar mais leves, mais confiantes e com a certeza de que nenhum esforço de amor se perde. Um Natal de muita harmonia para cada um de vocês. Obrigada. Muito bem, Simone. Você praticamente já encerrou a nossa reunião virtual. Apenas as recomendações de praxe, que com essa prece não precisamos praticamente dizer mais nada. Então queremos simplesmente lembrar os nossos amigos, os nossos seguidores, que nós estaremos na próxima segunda-feira,
de volta à nossa reunião virtual e convidamos a todos que estejam conosco, onde nós estaremos dando prosseguimento à nossa sequência de temas especiais. E será o último tema previsto para esse ano de 2025. Convidamos a todos que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas. Então, que possamos, com esse clima dessa prece, dar como encerrado o nosso encontro deste momento. E até a próxima segunda-feira. Muita paz em todos os corações.